Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dai-me o gole da divina vontade à minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, eu vou fazer a partilha, né, da primeira parte aqui da partilha da Escola da Divina Vontade. Esse é o estudo 58, é o vídeo 2. Um trecho maravilhoso, né, que está sendo lido, que fala de como Jesus opera a perfeição na alma pouco a pouco. Aí a Luísa começa falando, né, que estava desanimada e parecia tão má, né, que eu mesmo me tornava insuportável. Tendo vindo Jesus, disse-lhe as minhas mágoas e o miserável estado em que me encontrava. E ele disse-me: minha filha, não queira perder o ânimo. Deixa meu costume, o obrar a perfeição passo a passo, e não tudo em um instante, a fim de que a alma, vendo sempre que lhe falta alguma coisa, se impulsione e faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta, a fim de me agradar mais e de se sentir mais, e de se santificar mais. Então eu, atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças e favores celestiais,
e com isto se vem a formar um comércio todo divino entre a alma e Deus. De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude da perfeição, e portanto de todas as virtudes, não encontraria modo de se esforçar como lhe agradar mais, e viria a faltar fogueira para acender o fogo entre a criatura e o Criador. Aí no final ela fala, seja sempre bendito o Senhor. Então é interessante, né? Aqui Jesus está falando de virtude, com a Luísa ainda. Está no volume 2. E a Luísa está se sentindo muito má, né? Dizendo que estava vendo como que se tornando insuportável os próprios olhos dela, né? Desanimada ao se ver tão pequena, tão pobre, tão miserável. Enfim, então, sem virtude, né? Se via sem virtude. E Jesus estava falando que o trabalho é dele na criatura e ele faz isso aos poucos. Nunca ela vai se ver mesmo beleza, né? Como é que fala? Super linda, né? Seus olhos, né? Cheia de beleza, seus próprios olhos. Nunca, né? Nunca deixa isso, né? Porque não é isso que ele quer, né? Ele não quer que a criatura, assim, fique presa nisso, né? Fique preocupada com isso, em se ver perfeita aos seus próprios olhos. E é ele mesmo que obra nela e coloca as virtudes no seu devido lugar e faz, né, conforme a vontade dele, no tempo dele, da forma dele. Se a criatura se sentisse linda, perfeita, maravilhosa, isso poderia ser até um dano muito sério mesmo. A pessoa se vê perfeita e maravilhosa. Então ele permite a gente sempre ver a nossa miséria, a nossa pequenez, para que a gente fique sempre no nada, fique sempre nulo, né? Não, que a gente realmente é importante isso para nos manter humildes, para a gente não se ensoberbecer, para a gente não achar certo ou completo, eu não preciso de nada, eu sei tudo, não preciso aprender nada. Então tem um para quê que Jesus faz isso, porque ele fala que se a alma vê-se cheia, né, da perfeição, o que ela ia fazer? Ela não ia ter mais nada, né? Nenhum esforço mais, né? Ela ia confiar muito no estado que ela tá, achando que é como se fosse um bater-meta, né? E não é isso, a santidade que Jesus realmente quer. Mas agora, nesse momento, com a Luísa, né, nesse trecho, ele ainda fala de virtude para ela. E não está falando ainda na santidade divina e que você não preocupa nem com a virtude mais. Ela tem essa visão ainda porque o que ela sabe até o momento, que é a santidade que foi deixada antes, né, que é o que está sendo explicado na escola. É a santidade que viveu Jesus, que viveu Nossa Senhora, a santidade das virtudes. Eles viveram na divina vontade, né? Mas eles ensinaram na vida deles as virtudes, eles estavam reparando Adão e Eva. Porque o homem, ao pecar, né? O homem, ao pecar, ele saiu de uma condição divina e não ficou nenhuma na condição humana. O homem ficou na condição deplorável. Ele, como se virasse a chacota da criação. E ficou esquisito até para os olhos das criaturas, das outras coisas criadas, né? Então, o homem estava num grau de selvageria, nem de humanidade, né? O homem estava num grau de selvageria mesmo, cru mesmo, né? Numa situação muito complicada, né? Então, no tempo que veio Jesus e nos atos que Deus pediu deles, de Nossa Senhora, de Jesus, os atos que eles fizeram, era de reparar isso, né? E de ensinar mesmo as virtudes, né? E Nossa Senhora viveu isso, né? Ensinou isso, a virtude da humildade, a virtude da modéstia, tudo que nós conhecemos para formar ali o reino da redenção mesmo, em que o homem, nesse processo, o homem precisava primeiro se humanizar, ele sair dessa condição animal mesmo e aprender a agir com virtude para ser um ser humano. Por isso que fala santidade humana, né? Entendeu? Primeiro precisava de um processo de humanização, porque estava na desordem total, total. Então, ensinou a virtude, né? E ali a Jesus e Maria estavam reparando Adão e Eva, estavam sendo modelos para a igreja, modelo para os homens, para as mulheres, modelos de vida, né? De como viver. Então, na santidade humana, se presta muita atenção nisso, né?
nos comportamentos da humanidade de Jesus, no comportamento de Nossa Senhora, nos comportamentos deles, assim, de virtude mesmo, de modo de vestir, de modo de falar, de silenciar, entendeu? Então, assim, a humanidade, a santidade da humanidade, a parte humana, a reparação que eles fizeram reparações divinas na divindade, na divina vontade e também na santidade humana, para formar, para deixar exemplo de vida, exemplo para ser imitados pelos santos, para ser imitado por todas as pessoas que viriam a viver nessa santidade das virtudes. Então Jesus deixou ali a vida dele como exemplo de humildade, de pobreza, de mansidão, de várias coisas, de obediência, para o homem realmente ver nele e imitar a vida dele, né? Primeiro precisa disso, é o meio que ele deixou para depois o homem ir para a santidade divina. Então aqui a cabeça da Luísa está na virtude. Então ela se vendo má, né, se preocupa com as virtudes, né, se preocupa, porque ela tem ainda essa visão até o momento. Então Jesus está falando de virtude sim aqui nesse momento, está falando de virtude com ela, né, mas a gente já traz para a divina vontade. A gente precisa entender o contexto, entender o que Jesus está falando naquele momento, o propósito dele naquele momento, até porque na vida da Luísa precisava consumar a santidade humana, ela precisava completar tudo o que os santos fizeram, então ela precisava viver essas virtudes, né, e nela consumar isso, né, essa realidade. Então todos os atos de Jesus, que Jesus fez na sua humanidade, precisava também ela receber, ela reparar, ela beijar, ela pôr eu te amo, ela reconhecer tudo que foi feito em Nossa Senhora, tudo que foi feito em Jesus. Então, a partir disso, para trazer, ampliar ainda, né? Trazer a conhecimento da divina vontade, né? E também para a gente aprender a fazer essa transição. Para a gente aprender também a passar por isso de, vamos dizer assim, uma realidade que a gente viveu, mas a gente meio que deixa essa visão para abrir-se a uma nova visão maior, né, de compreensão também. A gente compreende o que foi um tempo, né, e por que que necessitou disso, né, de formar os reparadores, os mártires, cada santo desenvolvendo na sua vida a vida de Jesus, um na humildade, um na pobreza, para nos deixar exemplos, cada um sendo usado num determinado momento em que viveram, e para um propósito, mas ao mesmo tempo chega agora Jesus fala, eu quero agora a minha santidade viver na divina vontade. Eu fiz o homem para isso, mas o homem primeiro precisava aprender a servir, precisava aprender a sair daquela condição animal, né? Precisava primeiro de fazer esse passo para depois fazer um passo maior. Então aqui ela está nesse passo, né? E aí Jesus está falando dessa perfeição. Na divina vontade a gente não fica preso, preocupado com essa perfeição. A gente começa a viver uma perfeição divina, porque a gente não fica preso num ser perfeito aos olhos dos homens. Então vai ter muitas condições em que as nossas atitudes não vão parecer perfeitas, essa perfeição de sempre parecer humilde, de sempre parecer ser aquela pessoa que sempre ouve, que está sempre ali dizendo sim para tudo, que está sempre disponível, e que todo mundo fala como ela é humilde, como ela é boa, como ela é generosa, como ela está sempre disponível, como ela sempre diz sim, sempre que a gente pede um favor. Nossa, olha como ela é doce, olha como ela escuta, olha como é isso, aquilo. Então a gente não fica apegados a essas coisas. Foi-se um tempo, passamos por isso, mas começamos a também despojar disso, dessa preocupação de ficar se vendo e ver se está faltando virtude, ver se está mal, ver se está bom. Então a Luísa é um exemplo para nós, mas ela não quer que a gente também fique presa nisso. Quer que a gente aprenda o que Jesus está ensinando, entenda, separe as coisas, sabe para separar, mas se abra também o que ele está ensinando agora, hoje, o que ele quer de nós. Na divina vontade, né? E entenda o que Jesus... Porque a gente tem que pegar a essência do livro do céu, do que ele estava fazendo naquele momento na vida dela, mas a gente entendeu que consumiu nela essa santidade, né? Não quer dizer que desapareceu a santidade de viver na divina vontade, ela está aí, perdão.
Não quer dizer que desapareceu a santidade humana. Ela está aí. Muitas pessoas vivem nela. E ainda é permitido, ainda acontece a santidade. Existem 3 realidades: a vida da graça, que é do batizado, que cumpre o seu dever, que paga o dízimo, que se confessa, né, que busca estar em estado de graça, se confessando. E há aqueles, né, que vivem a mortificação maior, buscando as virtudes, imitando a vida de Jesus, a vida humana de Jesus, né, buscando viver as virtudes, lendo muito o livro dos santos e buscando se espelhar neles e viver essa vida virtuosa, né, de buscar as virtudes, né, buscar a santidade. Mas também existe, né, a santidade divina, que é o que ele mais deseja nesse tempo, porque é a ordem que viveu Adão, né? É o chamado universal da criatura. Nós fomos feitos para viver a santidade divina, entendeu? Isso é ser plenamente a imagem e semelhança de Deus, né? Então nós somos feitos para viver essa união com a vontade de Deus, tendo uma só vontade, que é a vontade de Deus, entendeu? A gente não, né? A gente tem uma vontade, mas essa vontade a gente dá voluntariamente para que Deus reine na nossa vontade. Então é uma entrega maior. E morrer para essa vontade significa ser um nada. Então a gente não fica preocupado em ficar se vendo. Eu, aos meus olhos, sou má. Eu, aos meus olhos, estou sendo boa. Eu, aos meus olhos, estou dizendo sim. Ai, meu Deus, eu disse não para aquela pessoa. Como eu sou má. Então a gente não fica, a gente vê além. Não fica em nós ou na pessoa, na situação, mas o que Deus deseja naquela situação. Qual que é a vontade de Deus naquela situação. Qual que é o plano dele em cima daquilo. Então, muitas das vezes, ele nos pede coisas, ele nos mostra realidades em que nós vamos ter que dizer não. Nós cumprimos o nosso dever, a gente não quer dizer que vivendo na divina vontade, a gente deixa de viver os nossos deveres, o nosso compromisso cristão. É aquilo que já foi colocado na redenção. Ao contrário, valorizamos mais ainda a redenção. Vamos à missa, comungamos, trabalhamos na paróquia, no serviço que Deus chamou a gente para estar, e fazemos isso com amor, né? Não quer dizer que somos pessoas que não amamos, né? Estamos amando, né? Então, sim, fazemos aquilo com ordem, né? Dentro da ordem, buscando fazer bem feito por amor a Deus, ou de uma forma ordenada, mas sem se preocupar em se ver perfeito naquilo. A gente dá o nosso melhor, mas às vezes pode dar errado. Por exemplo, eu leio na missa. Então, quando eu estou lá, eu estou fazendo isso para Deus. Estou dando o meu melhor. Então, eu vou ler direitinho. Eu vou treinar a leitura para ler direito, né? E passar aquela mensagem o mais claro possível para as pessoas, porque é muito importante. Porque eu sei da importância que é aquele momento e as pessoas que estão ouvindo ali entender bem a mensagem. Então, eu busco ter uma boa dicção, falar com um bom tom de voz, com firmeza, passar mesmo a essência daquela mensagem, aquele sentimento todo que a mensagem tem, para que as pessoas entendam, né? Para que ela toque o coração delas, mas assim, eu posso ir lá na frente, ler e engasgar. Eu posso ir lá na frente ler e o microfone falhar, né? Eu posso não estar no dia muito bem, passando mal, e minha cara não está bonita lá na frente. Eu estou passando mal, eu estou com mal-estar, e as pessoas me veem e falam, nossa, mas ela está com a cara ruim, lembra? Nem parece que ela quer estar ali, entendeu? Então, se eu me preocupar com a virtude, o que que acontece? Eu vou ficar preocupada com o que as pessoas vão pensar, eu vou ficar preocupada em me justificar, eu vou ficar preocupada em transmitir sempre uma paz, uma alegria, sei que naquele dia talvez eu não estou, não é a verdade que eu estou vivendo. Eu estou com alguma dor, ou estou sentindo a dor de Jesus em mim, ou uma realidade difícil. Naquele momento eu não estou bem, mas eu estou ali por uma pura doação a Deus, né? Então, assim, se eu me preocupo com a virtude, eu fico nervosa, eu fico preocupada. E se dá alguma coisa errada, eu engasgo na palavra, a língua embola, ou o microfone dá um problema, eu fico mal, pensando, nossa, não saiu a leitura boa, como devia, aí eu tive que repetir. Ah, que vergonha que eu passei, eu não li bem, nossa. Aí fica sofrendo com aquilo, porque acha que tem que passar uma perfeição. E a gente tem que aceitar a nossa pequenez. Então, na vontade divina, a gente aceita a nossa pequenez. E aceita que não é uma coisa que tudo depende de nós. E não fica achando, pensando em culpa também.
Nossa, eu devia ter treinado mais para não ter engasgado na hora. Aí eu devia ter sido mais perfeita, prevenido que o microfone podia dar um problema e ter um microfone de reserva, sabe? Aí você quer se ver perfeito, acertando tudo, lembrando de tudo, sabendo cada detalhe. Então você não vive assim na divina vontade. Você é um nada e as coisas vêm e acontecem e você entende que tudo é permissão de Deus. Então você não fica preocupado com essa perfeição humana para as pessoas, de você se ver bem ou preocupada que os outros te vejam bem, preocupada em agradar todo mundo, entendeu? Ou então você está passando muito mal e você não tem condição de assumir aquele compromisso. E muitas das vezes você tem que dizer não. Se você se preocupa com virtude, está sempre disponível, não quer que ninguém te veja como alguém que não é disponível, como é que você faz uma situação dessa, né? Você não tem coragem de dizer para a pessoa. Você vai dizer sempre sim, entendeu? Mesmo passando mal e aí chega a ser até uma desordem, né? E você tem que ser honesto, justo, verdadeiro e dizer, olha, eu tô gripado, hoje eu não tenho condição. Nem é bom eu me aproximar do microfone, todo mundo usa o microfone. Eu gripada falando aqui microfone, as outras pessoas, eu tenho que ter uma caridade, então, com quem também está usando, uma caridade de como é que eu vou estar na igreja nessa situação, gripada, tossindo de um jeito forte, que não dá para ficar naquele lugar. Se eu ficar preocupada com virtude, eu vou ficar pensando, ah, mas eu vou pecar não indo na missa, aí eu vou pecar não estando lá, entendeu? Mas e é uma questão de ordem, então nós cumprimos o nosso dever somente, mas não ficamos ultrapassando aqui, indo além daquilo que a gente não pode, daquilo que acontece situações que nos atropelam, que são maiores que nós como um problema de saúde. E por mais que você fez um compromisso, às vezes acontecem situações em que você não possa estar. E se você está, não consegue dizer não, entendeu? E muitas vezes, na divina vontade para fazer o ato que Deus quer, de uma correção, de também, às vezes, você é instrumento na vida de uma outra pessoa para cortar uma situação de paixão. Às vezes a pessoa tem uma situação de paixão em que ela se aproveita de você, porque você está sempre disponível. Então, assim, às vezes ela nem chama outros, é só você, 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 você. Aí te chama para uma coisa, te chama para outra, aproveita você para isso, aproveita você para aquilo, e te chama para outra coisa, e você acha que você tem que dizer sim para todo mundo. E às vezes sai da ordem, porque só fazer o seu dever, e não é só o seu dever na igreja, mas é o seu dever em casa, é o seu dever com a sua família, é o seu dever com o seu esposo, esposa, é o seu dever dentro de uma ordem, de uma realidade que você está. Se você quer ultrapassar isso para mostrar-se virtuoso, às vezes aquela pessoa que está te mandando tem uma paixão muito grande, né? E ela se aproveita de você, porque ela vê assim, ah, ele é bonzinho, ela é boazinha. Tudo que eu pedi, ela faz. Então você ultrapassa isso para buscar ser aquela pessoa perfeita. Isso é na igreja, isso é no trabalho. Às vezes a pessoa com o chefe explora da pessoa. Tem outras pessoas para ele demandar e não sabe dividir o trabalho. A demanda toda ele manda para você, né? Então ele aproveita, ah, não quero nem ter a dor de cabeça de ter que treinar outra pessoa, chamar outra pessoa, falar com outra pessoa. Eu já resolvo com fulano de tal, porque ele é pau para toda obra. Então na hora que eu chamar, ele já tá dizendo sim, já tá fazendo, e eu não tenho dor de cabeça. Mas às vezes aquele chefe tem uma resistência a ensinar outros, tem o orgulho de falar com alguém, tá se aproveitando de você, mesmo sabendo que tá infringindo a lei. Aí te põe para ficar acima do seu horário, te põe para fazer coisas que tá acima do seu cargo. E às vezes você nem consegue terminar o seu serviço mesmo, porque está preocupado com as outras coisas e deveres que ele te dá. Né? Às vezes cria no ambiente de trabalho uma situação de ciúme entre os funcionários. E vai acontecendo desordens e desordens se você quer ser aquele funcionário virtuoso, aquele funcionário maravilhoso, que ganha o prêmio de melhor funcionário do mês, que quer ser visto, que quer ser considerado pelo chefe, te dá um gás, uma energia muito grande quando o chefe te chama e te dá trabalho para fazer e você quer ser sempre aquela pessoa disponível. Então, assim, isso é virtude, isso é preocupação com virtude. Na divina vontade não tem isso. Você faz o seu dever e não ultrapassa isso. Então, você sabe que tem uma ordem para seguir. E se aquele chefe está trazendo uma demanda maior do que o seu dever e te colocando acima do horário, você ter corajoso e falar, não, eu não vou fazer, né? Já passou do meu horário. Eu trabalho, sei lá, 8 horas por dia, deu o meu horário, eu tô indo embora. Eu tenho minha família que me espera e que precisa de mim também. Eu tenho filhos, eu tenho outros deveres, né?
Então, mas e fulano de tal, eu pensei que podia contar com você. Pode contar comigo, mas dentro daquilo que eu posso fazer. Então, assim, e Deus usa você para cortar, romper um círculo de vício, que às vezes o chefe tem uma paixão muito grande. O chefe gosta de se aproveitar, né? Para toda obra, eu posso aproveitar dele, ele não cobra nada, ele não vai pedir aumento, ele fica até a hora que eu quiser, então ele está se aproveitando, então ele está cometendo uma falha, um pecado. Se você preocupa com virtude, muitas vezes você pode contribuir para manter uma situação de pecado, porque você está preocupado com você ser alguma coisa, mas não está pensando se aquela outra pessoa, né, que você está alimentando o vício daquela pessoa de certa forma com o seu sim constante. O seu não vai curar, o seu não vai romper uma coisa, né? O seu não vai cortar uma situação que está fora de ordem, né? Então, a vontade divina é ordem. Então, você não ultrapassa o dever. Então, você muitas vezes é instrumento de Deus para cortar vínculos. E não achar que você tem que ser perfeita, linda e só fazer ligações, né? E só fazer conexões, e só juntar, 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 e ligar todo mundo, e abraçar todo mundo, e ao contrário, unir todo mundo, não, às vezes você separa. Às vezes você é instrumento para cortar mesmo uma situação de pecado, romper grilhões, julgos, contendas, coisas, né, que estão acontecendo ali que estão erradas. E muitas vezes você é essa boca de Deus, essa palavra que, que vai soltar aquela palavra criativa, importante naquele momento, ou que vai ter uma atitude de reparatória poderosa no ambiente, por exemplo, de trabalho. A pessoa na divina vontade fazendo isso, ela está fazendo uma grande reparação, porque ela não está só fazendo por aquela chefe explorador, mas ela está representando todas as pessoas que passam por essa situação e não conseguem fazer isso. E está reparando por todos, ela está corrigindo por todos. Então é uma reparação universal que é feita. Então essas reparações universais, você não pode ficar preso em virtude, né? Mas você tem que ficar na vontade de Deus, na ordem do que Ele te pede para fazer. Então muitas vezes a gente é esse instrumento de cortar vínculos, coisas que não estão sendo frutíferas, que não estão agradando a Deus, né? Então nós não vivemos nessa busca desse tipo de perfeição aqui, não. Então Jesus fala da perfeição com a Luísa, pois ainda fala da santidade das virtudes, né? Deu para entender. Mas a gente tem que entender essa perfeição divina de uma forma diferente. A perfeição divina na vontade de Deus, né? Que não é uma perfeição em que você vai ficar linda e linda sempre. É o contrário, é uma intenção que você tem de fazer o bem, né? Mas o perfeito é Jesus, mas você mesmo na sua humanidade vai se ver débil, vai se ver pequeno, vai se ver esquecido. Às vezes Deus usa do seu esquecimento, da sua lerdeza, da sua pequenez para fazer grandes coisas. E é perfeito porque é o ato dele. Mas não é perfeito externamente, às vezes não é bonito externamente. Uma mãe que muitas vezes grita com o filho, chama a atenção do filho e corrige o filho, muitas vezes por vizinho, ela pode não ser uma mãe boa. Ela pode ser uma mãe que não é virtuosa porque grita. Mas Deus vai olhar a intenção dela. O que ela está fazendo? Ela está fazendo um ato de ordem, ela está corrigindo o filho, ela está ensinando o filho a ordem, ela está formando o caráter daquele filho, né? Então, no divino, no plano divino, o que Deus considera é isso, o que é eterno, o que vai se estender ali, o que realmente vai gerar frutos ali. Então, na ordem divina, as coisas são amplas, não é só o que você está vendo. Quem vê só pela virtude, vê de uma forma exterior, e baixa e pequena. Mas quando se age na vontade divina, é muito além disso. É um plano maior, em que aquele ato que você está fazendo vai trazer benefício para todas as gerações, vai trazer luz e na vida de todos ao redor. Vai fazer coisas grandiosas, entendeu? E a virtude, às vezes, é um bem só para a pessoa, um bem pequeno, um bem para né? Um bem para ela mesma, porque ela vê tão pequeno, né? Tão centrado nela mesma, naquele momento, né? E já busca uma recompensa, né? Quer ser agradar as pessoas, bajular as pessoas, receber o elogio das pessoas. Então ela não vê o universal. E na vontade divina você vê o bem universal. E às vezes esse bem universal não parece bonito naquele momento, nem parece ter resultado naquele momento.
Às vezes, você falar com o seu chefe e cortar uma coisa que Deus está te pedindo para cortar é um ato na vontade de Deus. Mas naquele momento, talvez o chefe fica com raiva, as pessoas te veem como um funcionário ruim, o chefe não quer mais falar com você, não te trata do mesmo jeito. Então parece assim, nossa, só houve prejuízo, né? Só perdi atenção, eu perdi coisas, né? Parece que não deu frutos, né? Não entendeu que aquilo era um bem, né? Mas você não vê o plano, você não vê no que os humanos respondem aquilo. Você não fica procurando naquele momento, você vê no plano divino, aquele ato foi visto por Deus. Aquele ato foi visto pelos santos, pelos anjos do céu. Aquele ato subiu aos céus. Aquele ato vai repercutir. Aquele ato vai ser uma semente que vai ser espalhada. E você não tem nem ideia do alcance que tem aquilo, mas não importa. Você sabe que Deus foi amado ali. A ordem aconteceu ali, porque a vontade divina foi ouvida. Se a vontade querida de Deus foi ouvida, acabou, filho. Acabou. Entendeu? Então é totalmente diferente. Você não fica preso numa realidade agora. Porque você sabe que as coisas mudam e você sabe que Deus sabe o que está fazendo. Então você só fica assim, importa o que Deus viu, importa o que Deus sabe desse ato. Importa o que Deus está considerando, porque às vezes as pessoas, elas na liberdade delas não vão gostar, você não tem que ficar preocupado com isso. De tudo que Jesus fez era selos e selos, conexões, vínculos eternos que ele estava fazendo, e tudo depositado na intenção, na vontade divina. Só subindo de ato, só coisa maravilhosa acontecendo. Mas ao redor dele não parecia naquele momento. Porque ao redor dele era oposição, eram os fariseus bravos, já cada coisa bonita que ele falava e fazia, os fariseus já afiando a faca, né? Aproveitando cada momento para trazer a cruz logo, né? Então, assim, a visão das pessoas naquele momento, muitas vezes não mostrava um amor assim, né? Não parecia que estava, nossa, eu estou falando, mas não estou sendo ouvido, não parecia ter fruto, né? Mas você não pode ver só aqui agora, naquele momento. A Luísa também viveu isso. A Luísa falava, meu Deus, como essa vontade divina vai ser conhecida, ela vai falar isso para frente, né? Com o mundo do jeito que tá, ela vê muito dos frutos agora no céu, com os conhecimentos sendo espalhados. Mas no tempo dela, ela não via, né? Não via assim que Deus mostrava para ela uma visão do Santo Aníbal, que foi um confessor dela, que depois ele morreu e foi mostrada para ela um monte de luz, que estava em volta de luz, que foi tudo fruto dos conhecimentos, do acesso que teve à vontade de Deus, né? Ao livro do céu. Mostra para ela muita coisa, assim, mas ao redor dela, na realidade terra que ela estava naquela época, naquele momento, parecia que não estava adiantando. Ela ficou arrasada, porque... E Jesus também ficou triste, né? Porque aquele pedido de fazer as casas dos sacerdotes não foi feito. Então, assim, realidades assim, que parecia que as pessoas não estão ouvindo Jesus, não vão publicar, não vai ser conhecido. Mas muitos frutos ela colhe agora, mas foi tudo depositado na divina vontade. Então, você não fica só no momento presente temporal. Você tem que ver com os olhos eternos, como é Deus no ato dele, né? Porque na divina vontade é assim, então, tá? Então, a gente não fica preocupado com essa visão de perfeição aqui, não calculando o resultado aqui para nós humanos, tá? Então, muitas vezes não somos vistos com essa perfeição, pois a gente precisa ter uma atitude de romper uma situação de bajulação, de pecado, de preocupação de agradar as pessoas. Alguém que está sendo se aproveitando, a pessoa está pecando porque está se aproveitando de você, está se aproveitando daquela realidade, e é uma paixão que ela tem. Então, não, nós não deixamos de amar as pessoas, mas de uma forma ordenada, não servindo elas de uma forma excessiva, abusiva, errada, dentro de uma ordem muito grande. Então, nada exagerado, nada excessivo, né? Não, porque senão você vai estar pondo os olhos nas criaturas e vai tirar de Deus. E vai tirar os olhos de Jesus. Entendeu? Então, muito sério isso, né? Porque às vezes você fala, mas ajudando uma pessoa errada, como o exemplo do chefe, você está criando um monstro. Está fazendo mal para aquela pessoa, como se estivesse criando um monstro ali, né? Alimentando um monstro, né?
que aquela paixão, que aquele ego que aquela pessoa tem, né? Então, assim, você não está fazendo bem, né? Você está fazendo bem aos seus olhos, e nem sei se pode ser chamado de virtude, né? Entendeu? Então é complicado, é muito complicado. O que mais que eu posso falar dessa parte aqui? Então, quando a gente... Por que essa questão de não se preocupar também com a virtude? Porque, igual, muitas vezes a gente tem o estado de ânimo de Jesus. A gente passa por uma situação, às vezes a gente não tá bem. Então, às vezes você não tá demonstrando, você tem que ser verdadeiro. Aí você fala assim, mas Jesus não quer que nós vivamos, né, as virtudes, né? Jesus não quer que eu seja paciente, humilde. Então, isso tudo está sendo jogado fora? Não, não é isso. Mas o principal é que ele quer que nós sejamos sinceros e verdadeiros. Então, não tem como você fingir uma coisa que não está acontecendo. Então, imagina só. Você está sentindo, sei lá, um estado de ânimo de Jesus, ou uma coisa que você viu, que Jesus te trouxe, uma informação, um vídeo que você assistiu, e você é uma alma reparadora, né? Então você está sentindo o sentimento de Jesus ali. Às vezes, aparentemente, você não está com a cara boa. Você está sofrendo, você está sentindo aquela dor. E não só o sentimento de Jesus, né? Mas ele faz você sentir o sentimento das pessoas contra ele, que as almas mandam contra ele. E você se torna assim, como ele fala assim, que é um muro, né? Que recebe essas ofensas para que Jesus não receba elas diretamente, né? Então você é um instrumento da justiça divina ali, para aplacar a justiça divina, para reparar. E muitas vezes você vê na sua família uma realidade que Deus está te trazendo, e que você vê o egoísmo, né? O mal do egoísmo, o mal de tantas realidades, né? Difíceis, faz você sentir a dor dele vivendo isso com alguém, faz você ver isso em um vídeo, manda esse sentimento, esse estado de ânimo. Então, às vezes naquele momento você não tá com a cara boa, você não tá feliz, assim, não tá mostrando uma paciência, não tá mostrando uma alegria, né? Então, se você fica se preocupando com virtude, você fica preocupado com o que as pessoas vão dizer. E às vezes as pessoas não vão compreender isso, né? Então, assim, é complicado, entendeu? Então, e o que ele vai querer de você nesse momento? A verdade, a sinceridade, né? E o entendimento de que é ele que está te permitindo passar por aquilo, né? E você não pode ficar se olhando e se vendo má. Que é que Jesus está explicando na escola, que quando a gente ainda não entende, tá ainda no processo de entendimento, então tem muitas coisas que não compreende ainda, é comum a gente sentir mal e achar que é nós. Como a Luísa também estava aqui nesse processo dizendo como eu sou má. Então, às vezes, talvez você pode achar que é você que não está sendo muito alegre com as pessoas, disponível, pensar assim, que algum problema em você, né? Que não, por que eu não fui mais receptiva naquela situação? Mas aí depois você vai aprendendo que não. Que às vezes Jesus ele deixa você primeiro viver isso e depois confirma, mostra isso para você no livro do céu, em um vídeo que você vê, ou através da partilha de alguém que você ouve, e mostra para você que era ele em você. Confirma depois para você que era ele que te permitiu sentir aquilo, passar por aquela situação, e você achou que era você que era impaciente, que era você que era intolerante, que é você que tinha que estar, eu tinha que estar animada naquela igreja e não estava, mas depois você vai compreender. E no começo eu tinha muita dificuldade para entender o sentimento de Jesus em mim, né? Porque eu ficava preocupada, né? Achando que era eu que não estava disposta nos lugares. Eu tive dificuldade de entender, porque eu ficava pensando, eu estou julgando aquilo que o padre está falando, aí eu estou julgando as pessoas aqui na igreja, eu estou sentindo essa repugnância nessa realidade, eu estou julgando elas aqui, eu tinha que estar nesse encontro aqui, meu Deus, é um grupo de oração, todo mundo rezando, louvando, cantando, então eu só tinha que sentir coisas boas, mas eu estou amarga, eu não estou me sentindo bem aqui. E Jesus me mostrando interesse, me mostrando isso e aquilo, mas eu não tinha que estar vendo essas coisas. E quando você não compreende ainda, você sofre um pouco, mas depois que você vai entendendo que é Jesus, você vai se acostumando,
E tem que ouvir, às vezes, muitas vezes, eu precisava ouvir muitas vezes isso. Ruth, para com isso, é Jesus que está te mostrando. Não pense em você nesse momento, senão você não faz companhia para Jesus, né? Se você ficar pensando que é você e vendo você, você não consola Jesus, não repara ele, porque você não aceita passar por isso ainda, né? Assim, porque para reparar Jesus, você tem que aceitar passar por aquela realidade. E você tem que concordar com ele, concordar com aquele. Você não tem que discordar daquilo e dizer, não, Jesus, o senhor está enganado. Não tem como, é perfeito o que o padre falou. O senhor está muito enganado de não gostar disso. Aí Jesus, o senhor está muito enganado de estar triste aqui nesse grupo de oração. Olha todo mundo pulando, cantando, louvando. E duvidar de Jesus, imagina que horror. Deixar Jesus de lado para ficar com as pessoas, para ficar com a virtude, né? Não, eu tenho que demonstrar alegria aqui, Jesus, fica quieto. Senão a pessoa ali da frente vai achar ruim, porque eles olham para quem está desanimado e falam, você que está com essa cara ruim aí, sorria, levanta o braço, pula, você aí, ó, larga o desânimo, pula agora, dança, levanta o braço, sorria, faz isso, faz aquilo, vai cumprimentar o irmão, né? Porque eles, lá, Senhor, se eu ficar desse jeito, eu vou ficar diferente das pessoas, Jesus, eu vou ficar muito diferente das pessoas que estão aqui alegres. Não pode ser o Senhor, não, deve ser eu mesmo. Já pensou? Né? Aí, eu vou expulsar isso aqui. E é Jesus, né? Então, você pode ter um conflito no início, de parecer que você está sendo uma pessoa ruim naquele lugar, uma pessoa que julga todo mundo, né? Mas aí você vai aprendendo que não, que são sentimentos dele, né? Que ele está te mandando. Ele está te mostrando os interesses, mostrando as realidades em que muitos não estão ali por ele. Jesus fez muito isso comigo. Hoje eu fico mais calma quanto a isso, mas assim, no grupo de oração ele fez muito isso comigo. Ele, na igreja, muito, muito, eu senti muitas amarguras de Jesus na igreja, muito. E tive dificuldades também para compreender que era ele, porque a gente custa, né? A gente tem um pensamento engessado de virtude. E se a gente ficar preso nisso, a gente não repara Jesus, porque para reparar Jesus você tem que aceitar e concordar e não querer defender a criatura e deixar Jesus de lado e dizer que ele está sozinho, enganado. E não pensar em você se vendo alguma coisa. Então você não tem que ser um nada. E não se vê pecado, não se vê um pecado, não se vê pecando por estar pensando isso, não se vê pecador porque está discordando de algo que o sacerdote disse, né? Que vai contra aquilo que você está lendo de Jesus, né? Você tem que ficar com a verdade de Jesus. Hoje, quem defende Jesus, então, o Filho da Divina Vontade defende os direitos de Deus, entendeu? Considera as dores de Jesus. Mas é interessante o que ele faz, né? Igual, comigo aconteceu assim. Eu tava assim, tava triste. Eu fiquei triste com a fala do sacerdote, com o jeito que estava passando aquilo, né? E fico, meu Deus, o que as pessoas que ouvindo isso vão pensar, né? Meu Deus do céu, cada coisa que a gente tem que ouvir, né? Tanta ideologia, até na igreja, né? Então, assim, você fica triste com a interpretação ideológica da palavra de Deus. Você sofre porque eu estava ali meditando umas coisas que Jesus já falou, assim, tinha falado anteriormente. Então eu estava assim, sabe, meio amarga mesmo, né? Nas minhas reflexões ali. E aí o meu marido me julgou, né? Porque no final ele tava todo mundo sorrindo e cumprimentando o padre, e ele viu minha cara, né? E falou: vai lá, Ruth, vai lá no padre, vai lá, não sei o quê. Eu ia, porque ele insistiu muito, né? Mas assim, eu não tava com aquela cara linda, maravilhosa, feliz. Mas não era um ranço de ninguém ali, não era uma raiva das pessoas, né? Mas aí ele jogou minha cara e já ficou, pode deixar, deixa pra lá, né? E já me tratou mal ali na frente de todo mundo mesmo, aquela coisa chata, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas não entendem isso, né? Elas não vão entender isso, né? Elas vão cobrar de você sorrisão toda hora, né? Animação toda hora, aquela coisa, né? Então, assim, mas você não fica apegado a isso, preso a isso, preocupado com isso, né? Do que as pessoas estão vendo, porque senão você deixa de ser também para Jesus, né? Deixa de ser aquilo que ele precisa e
para escolher pessoas, para escolher o que as pessoas querem. Mas ao mesmo tempo, mesmo eu sentindo essas coisas, Deus não me deixa ficar indisponível, né? Entendeu? Então eu me levantei para ir, entendeu? Eu não estava vendo a minha cara, eu não sabia como estava a minha cara. Então, mesmo sentindo essas coisas, eu vou no grupo de oração, mas eu estou ali, eu consigo conversar com as pessoas, eu consigo brincar com elas, eu consigo, né? Porque ele vai me acalmando, porque assim, ele não deixa mais você ficar com tanta raiva assim, não, né? Raiva, né? Por mais que você veja essas coisas, é interessante, mas assim, você vê qual que é o propósito. Você fica na hora bravo, triste, sofrendo, para reparar ele, para sentir por ele, para que essas coisas não atinjam ele diretamente. E ele vivendo em você é reparado, é consolado. E você passando por aquilo, você fala, meu Deus, que horror essa notícia. Mas quando passa o tempo, você já está lá de novo falando do livro do céu, você já está lá de novo vendo outras coisas, você já está lá de novo vivendo assim. Você não fica preso nisso, você faz a reparação necessária, mas depois parece que você nem viu a notícia, né? Parece que você nem viu aquelas realidades. Então você não fica preso nisso, e não deixa você ficar preso nisso. Aquilo é para você sentir, reparar, ofertar, falar daquilo, né? Falar, porque você é falante obrante, ter os atos que ele deseja, que é oposto àquela realidade. Entendeu? Mas ao mesmo tempo você não fica tão preso nisso porque você é um nada. Porque se você ficar preso nisso, você agir por virtude, você vai achar que você tem que ir lá e mudar tudo. Que Jesus está compartilhando aquele sofrimento para você ficar com ele. Não para você achar que o seu salvador da pátria tem que ir lá e corrigir tudo. Ai meu Deus, o Senhor está me mostrando isso agora. Dos sacerdotes, então peraí. Eu vou sair daqui da igreja agora, eu vou lá, sei lá, no CNBB lá e vou fazer vou falar lá com eles, vou fazer um barraco lá e vou falar com todos eles e reunir com eles e vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você não sente salvador de ninguém, porque você sabe que o que Jesus quer não é assim, te dá, ele não está te trazendo aquele sentimento dele para você pensar que você tem que sair do seu lugar, do seu estado que você está, da ordem que você está ali. E tem que sair protestando. Ele não pôs esse sentimento em mim para mim depois parar o padre na missa e falar, padre, vem cá agora. Eu não gostei disso, 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 disso. Entendeu? E para mim ficar com ele, com Jesus, conversando sobre aquilo com ele. E como que nós fazemos os atos? Colocando o divino em cima. Ó Senhor, mas é isso que o Senhor fala no livro do céu. O Senhor ensina assim, assim, assado. O Senhor ensina assim, assim, assado. Então você fica assim, defendendo o que é direito dele, o que é a verdade dele, né? Você fica com a luz do que ele deseja, como se você colocasse em cima, como Jesus fazia, dando morte ao mal e tirando. Como que o Senhor faz, Jesus? O Senhor tira um bem de tudo. Então você aprende a tirar um bem de tudo. Você vê o bem, você vê o divino, e você repara com o divino, entendeu? Então, você não sente assim que você é o salvador, que é você que vai lá e você é o responsável por mudar a cabeça do padre, ou mudar a cabeça das pessoas do mundo todo. Você não vai ver um vídeo e vai começar, nossa, eu tenho que imediatamente agora fazer alguma campanha na internet pra gente divulgar uma campanha para mudar essa realidade, nós temos que salvar. Não, você entende que Jesus é esse que salva. Então você não fica numa braveza que faz você se impor para ninguém, que faz você ser violento com ninguém, entendeu? Não é isso, né? Ao contrário, né? Você continua ali inteiro com as pessoas, você continua ali vivendo aquele momento. Você sente as dores de Jesus na igreja, mas você não vai virar, levantar e falar assim: Padre, me dá o microfone aqui que eu quero agora interromper essa missa. Eu quero falar tudo o que Jesus está me falando. E isso está errado, isso está errado, isso está errado. Você nunca vai fazer uma coisa dessa. Então não é essa fúria, né? Nesse sentido de impor nada. De você achar que você é o salvador daquela realidade ali. Não. Não é assim. Você sabe que é Jesus que salva. E você não fica preso assim, nossa, meu Deus, eu vou pedir o Senhor então, o Senhor pode trazer o seu reino. E para mudar essa realidade agora, nesse exato momento. Faz agora, instantaneamente, Jesus. Os padres não falam mais assim na homilia. Faz esse padre não falar desse jeito mais nessa homilia, Jesus, por favor. Faz ele mudar essa forma dele de falar.
Eu quero ver isso agora, eu quero ver os teus sinais agora, Jesus, vai lá e muda. Não, não é isso. Porque você sabe que tudo vai ser no tempo de Deus e que Ele dá liberdade para os seres humanos. Então, assim, você confia, você deposita na vontade de Deus e confia. Não fica vigiando, já está fazendo, Jesus? E aí, cadê? Cadê o resultado? Não, né? Então você, ao mesmo tempo, você espera, sabe? Você tem esperança, você não fica preso nisso. Você confia que Deus sabe o que Ele está fazendo, que tudo concorre, é tudo no tempo de Deus, é tudo da forma dele, só Ele que pode convencer, entendeu? Você não fica querendo convencer ninguém. Você não fica brava no sentido de querer convencer e enfiar a goela abaixo de ninguém, nada. Mesmo você chateado com o homem, com o que os homens estão falando, pensando, interpretando, mas você não fica querendo, pela sua força humana, impor lá na cabeça deles, vocês vão mudar agora. Eu não quero nem saber, enquanto ninguém entender que. Então, não, então eu vou no grupo de oração e mesmo vendo as pessoas assim, muito apegadas a certas coisas, mas eu não fico em desordem, querendo chegar lá e impor. Não é isso que Jesus ensina para nós no livro do céu. Né? Então eu vou lá e aceito o que é rezado lá, o que é cantado lá, canto, louvo, brinco, entendeu? E mesmo quando eu vou ouvir uma pregação e é dito umas coisas tristes, que às vezes é contra a cruz, mas tem muitas coisas também que eu já fico meio que anestesiada já, né? Que eu já consigo, assim, ficar em paz, né? Sem ser uma coisa assim, de ficar tão confiando que Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabe. Então, assim, é assim que ele vai trabalhando. Tem outras coisas, dores que eu sinto que eu ainda não consigo lidar com elas. Eu gostaria, mas elas ainda me doem, né? Quando eu vejo a ignorância, quando eu vejo a falta de verdade nas pessoas, de ser verdadeira, quando eu vejo algumas injustiças. Mas aí eu preciso ficar com a luz, eu preciso ficar com o conhecimento. E a luz é o que Jesus está fazendo em cima daquilo, né? Então eu fico com a luz, com o conhecimento do que Jesus já me fala a respeito daquilo, né? De aceitar passar por isso, de compreender que tem uma permissão dele em cima daquilo, né? Que está acontecendo e também que está me formando através daquilo, que são esses modos que ele vai operando na alma, né? Então eu fico sempre lembrando a palavra dele. Então essa lembrar o que ele diz é o que me descansa, é o que me. Então, é o que não me faz ficar tão brava. É lembrar do que ele fala, daquilo da luz que ele já me deu naquela situação. É o que me faz não ficar brava e apegada àquela realidade, tão presa naquela realidade, né? Então, é muito importante essa ação de Deus. Por mais que você veja coisas tristes referente à igreja, os acontecimentos, mas aí você volta para o livro do céu, para os conhecimentos e fala. A igreja será sempre igreja, que tudo é purificação, e vai vendo bem que Deus está fazendo em cima de tudo. Então não tem por que você ficar bravo, desesperado e querer as coisas em 5 segundos, né? Você sabe que Deus sabe o que Ele está fazendo. Se Ele opera passo a passo as coisas, para que você vai querer correr, né? Para que você vai querer ir na velocidade da luz, né? Não é assim, né? Então você sabe que só Deus, só o Espírito Santo que pode convencer o outro, que é Ele mesmo que chama, que é Ele mesmo que convence. Igual Jesus falava para a Luísa, assim, a Luísa ficava chateada, mas como vai ser levada essas verdades? Você olha como o mundo tá, não tô vendo ninguém interessado. Aí Jesus faz a sua parte, né? E o resto eu vou me encarregar. Ou seja, é Ele, não vai dizer para você isso. Ele não vai dizer para você, você é responsável de pôr no coração de todo mundo essas verdades. Você que é responsável de convencer todo mundo de ouvir isso. Não. Eu vou dizer, faz a sua parte, continua divulgando, continua meditando, partilhando, vivendo, contando a sua experiência, falando essas verdades. Continua comigo aqui, me reparando, me consolando, que eu me encarregarei. Não se preocupe, né? Então a gente não fica com. Porque a virtude tem esse interesse também, de você querer que aquela outra pessoa mude, arrisca, né? De você querer ver as coisas para ontem, se não, Senhor, é para ontem. Não quero. De você querer ver mudanças, mas aos seus olhos, a gente tem um racional assim de achar assim, ó, a mudança é só assim, assim, assado que acontece.
Então, de você ver assim, tem que solucionar agora, Jesus, dessa forma. E Jesus tem caminhos misteriosos para trabalhar na vida daquela pessoa, né? Então, às vezes, ela vai chegar e vai aprender lá no último momento da vida dela. Lá, ou então no momento que ela tiver seu julgamento particular, né? Então, assim, ele tem as formas de operar também isso na vida das pessoas, não é só do Filho da Divina Vontade, é de um modo geral nas criaturas. Ele tem os seus, ele fala assim, eu tenho meus estratagemas amorosos na vida de cada pessoa. Então, eu tenho as suas formas de trabalhar na vida de cada pessoa. Então, nós não podemos ficar bravos agora e perder essa paciência, né? De pensar, não, essa pessoa tem que dar um resultado agora, ela tem que dar uma resposta agora, ela tem que ter uma mudança agora. Não é assim. Então, a gente não se impõe, né? A gente sofre por ver a ingratidão das criaturas, sofre por ver as coisas que Jesus traz, mas a gente ficar com ele, ficar na luz, ficar na verdade, ficar naquilo que ele fala, defender o que ele fala, ficar com os pensamentos dele, né? E com as verdades dele, né? E fazer os atos opostos das criaturas, os atos que ele deseja de nós, entendeu? Então, é assim que a gente vive, né?